Tardes, Alfredo. Buenas tardes, Jorge. ¿Cómo estás? Bien, bien. Tuvimos unas pequeñas dificultades ahora para conectarnos, pero finalmente, 6 minutos después, lo logramos. Ujú, Eh, Alfredo, mientras llega un poco más de gente, mientras se conectan más personas, yo ujú, quiero, yo quiero aprovechar esta oportunidad para que nos cuentes acerca ujú, de la estancia que hiciste terminando el año pasado y empezando este año en ujú. la Universidad de la Florida, Ah, gracias sí. a una beca Fulbright. Ujú. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo te fue? ¿Cómo lo lograste? Además, ¿cómo? Ah, sim, foi muito produtivo. Eu permaneci por 4 meses, né, na Universidade da Flórida, no departamento de português e espanhol, né, em cooperação com a professora Libby Dinway, que é professora associada do Departamento de Espanhol e Português. Lá, durante os 4 meses, eu trabalhei num manuscrito de um novo livro. Então, eu conduzi pesquisa nos arquivos, porque eles têm um centro de estudos latino-americanos muito completo, tanto com muitos livros e conteúdos audiovisuais, Muy né? bien. Então foi muito produtivo e eu trabalhei nesse manuscrito lá. É Ujú. um, So- um pro- sí, precisamente sobre el cine de ficción brasileño. Sí, estoy en los. Exato. É uma versão uma abordagem um pouco diferente e mais atual, é, de um trabalho que eu já há alguns anos tenho feito. Eu tive um livro publicado em 2013 sobre cinema brasileiro de ficção científica, né, de ciência ficção, mas a proposta agora é fazer um trabalho mais atualizado, né, mais completo e com uma abordagem que relaciona esses filmes à política, né? Então, esse um pouco o perfil do novo projeto. Ujú. Alfredo Luis Supía, Alfredo Luis Páez de Oliveira Supía, Uhum, profesor en la Universidad de Campinas, Brasil, en uhum, el departamento de cinema que está adscrito al Instituto de Artes de la Universidad de Campinas. Eh, Hoy vamos a hablar sobre los vértigos de distopías en el cine brasileño, en el marco de la idea de conversar sobre el cine de ciencia ficción a propósito de esta pandemia, porque es que antes de la pandemia se generaron muchas especulaciones artísticas de tipo cinematográfico acerca de lo que podría ocurrir con el planeta, con las sociedades, con la cultura en general. Bueno, estamos ante una situación que nos aboca a unos hechos más o menos distópicos. Pero en general la distopía ha sido un pretexto afórico, cinematográfico para aludir también a la sociedad brasileña en este caso. Alfredo Luis Upía es experto en cine de ciencia ficción y por supuesto mucho más en relación con el cine brasileño. Entonces nos hablará un poco de cine de ciencia ficción, pero en particular a partir de las distopías cinematográficas producidas en el Brasil. Adelante, Alfredo. Oh, muitas graças. Muito obrigado. Eu peço desculpas.
por falar em português. Meu espanhol é muito limitado, eu acho que vou conseguir ser mais claro ainda que em português, e por isso falarei, né, não muito rápido, para que todos compreendam, né, e espero assim atender ambos os públicos, eventualmente, de Brasil, Colômbia e demais países latino-americanos, né. Eu quero agradecer muito o convite do professor Jorge Prudêncio Lozano, porque conheci Jorge, que aqui chamamos Jorge, né? Quando esteve numa instância, num período, num estágio, né, pós-doutoral na Universidade de Campinas, e Jorge esteve aqui há alguns anos atrás, fazendo pesquisa na universidade onde eu trabalho, e tive essa feliz oportunidade de conhecê-lo, de cooperar com ele, e desde então mantemos contato e colaboração acadêmica. Então, agradeço mais uma vez, Jorge, pela invitação, né, pelo convite, e eu vou tentar introduzir aqui um, um, uma pequena reflexão, né, sobre uma filmografia selecionada dos últimos 10 anos do cinema brasileiro. Eu acho que pode trazer alguns aspectos interessantes para a discussão e para um melhor entendimento das condições, né, sociais, políticas e até mesmo econômicas, e de alguma maneira o nosso cinema reflete, né, ou antevê muitas vezes a arte, né, e eu acredito um pouco nisso. A arte tem essa capacidade de captar na atmosfera algumas radiações ou algumas ondas, por assim dizer, metaforicamente, não é? Eletromagnéticas, e podem ser esclarecedoras sobre o nosso presente e sobre o nosso futuro próximo, para onde estamos indo. E eu acredito que o cinema brasileiro, nos últimos 10 anos, muito provavelmente, de forma, claro que não absolutamente clarividente, não é? Não estou dizendo aqui, pretendo dizer que os diretores, os cineastas e os artistas fizeram qualquer tipo de profecia, não se trata disso. O que eu estou sugerindo, né, é apenas uma comparação, um paralelo, né, entre essas obras e a situação a qual chegamos hoje, inspirado, inclusive, num tipo de trabalho de reflexão em estudos de cinema e audiovisual que não é nada inédita, tem uma longa tradição. Eu não sei se vocês estão familiarizados, mas um livro modelar nesse sentido é um livro de um crítico e teórico alemão chamado Siegfried Kracauer, né? Escreveu um livro com o título de Caligari a Hitler, uma história psicológica do cinema alemão, que é justamente um livro muito robusto, né? Um livro que eu diria até monumental nessa tentativa de entender no cinema de Weimar da Alemanha, de certa forma, antecedentes ou uma espécie de espírito, né, do tempo e, de certa maneira, fornecer um contexto para a escalada, a ascensão do nazismo, né? Então, é muito controverso isso, é claro, mas eu acho que toda forma de arte nos abre essa possibilidade, né, de iluminar algumas zonas obscuras aí do nosso presente e, eventualmente, até do nosso futuro, né? Então, foi com esse propósito que eu
selecionei esses filmes para falar um pouco deles. Eu vou falar resumidamente de cada um deles e depois passar para a exibição de um curta-metragem que eu acho que vai deixar bem claro, ou pelo menos vai ilustrar, exemplificar, né, o que eu pretendo dizer por vertigens distópicas, né, por visões, né, distópicas, que curiosamente vêm aparecendo no horizonte do cinema brasileiro por mais de 10 anos. Né? E agora, inclusive, fica até difícil na nossa atual realidade encontrar alguma distopia mais chocante do que a nossa realidade, né? Bom, eu vou partilhar aqui então os slides e eu gostaria que, Jorge, por favor, me confirme se Sí, eu sí aparece. consigo, se aparece. Ele está abrindo. Aí está. Consegue ver? Consegue ver? Consegue ver, Jorge? Eu não sei se você está me ouvindo e se consegue ver o conteúdo. Consegue? Sí, ya esa diapositiva se está viendo. Ah, sim, ótimo. Bom, então eu vou dar início, né? Vertigens distópicas no cinema brasileiro, essa pequena viagem ao longo de 10 anos, de 2009 a 2019. E aqui está a filmografia que eu selecionei. Primeiramente, um curta-metragem do diretor Kleber Mendonça Filho, não é? Um curta-metragem pernambucano, ambientado no Recife, e é esse que eu pretendo passar aqui integralmente para vocês. Eu acho que é um dos filmes mais poderosos em termos de síntese dessa visão distópica, né? De um cinema brasileiro ao longo dos últimos 10 anos. Trabalhar Cansa, de 2011, um filme paulista, né, do sudeste do Brasil, feito por dois cineastas, inclusive com formação universitária em cinema, e um filme que trabalha no gênero da fantasia ou do horror, né? Algo que eu gostaria de destacar aqui é que, em geral, tem-se o documentário e o filme realista naturalista, né, como o gênero ou o veículo por excelência para o comentário social. E a diferença aqui é que justamente esses filmes recorrem a um vocabulário de gêneros não propriamente naturalistas, né? De gêneros são filmes que recorrem a todo um vocabulário do cinema de horror, do cinema de fantasia e do cinema de ficção científica, e, não obstante, todos eles veiculam um discurso bastante poderoso em termos de crítica social, política e até mesmo econômica, né, da situação brasileira. Bom, então, dando prosseguimento, Trabalhar Cansa, que é um filme que comenta a respeito da classe média brasileira e das contradições sociais, né, entre essa classe média e a classe trabalhadora, um filme de 2011, um filme que se enquadra dentro desse gênero fantástico, né, ficção científica, fantasia ou fantástico, porque envolve acontecimentos estranhos, inclusive
envolve trabalha com a ideia de um monstro emparedado dentro de um estabelecimento comercial, de um supermercado. O terceiro filme dessa lista, As Boas Maneiras, é dos mesmos diretores. É um filme também aderente ao gênero horror, né? Um filme de lobisomem, e que também, novamente, os diretores formulam, né, um comentário social com foco sobre o conflito de classes no Brasil, né? E recorrendo a esse léxico, esse vocabulário, essa sintaxe do filme de horror. Uma História de Amor e Fúria, um filme de 2013. Perdão, eu errei aqui. Não é 2012 o ano do As Boas Maneiras, é 2016 ou 2018. Perdão, aqui há um erro. Esse filme é bem mais recente, mas continua dentro do recorte temporal, né? Uma História de Amor e Fúria, que é um longa-metragem cujo título internacional circulou como Rio 2096, um filme de 2013, longa-metragem de animação desse diretor paulista também, Luiz Bolognese, um filme, inclusive, que teve uma boa carreira internacional, ganhou um festival de Annecy, e é uma distopia. Na verdade, é um filme cujo personagem atravessa diversas épocas, né, diversas eras da história do Brasil, personagem de origem indígena, e chega até o futuro, esse ano de 2096, quando vive-se numa distopia em que a água é extremamente escassa e explorada por grandes corporações, e a população pobre sofre com essa dificuldade de acesso à água potável, né? A água limpa. Bom, o quinto filme nesta seleção é Branco Sai, Preto Fica, uma distopia de Adirley Queiroz, né? Um filme extremamente interessante, poderoso também, por conta do seu próprio contexto de produção. Foi um filme feito documentário, e conseguiu de um evento real que ocorrido nos anos 80, na periferia da capital brasileira, de Brasília, na cidade de Ceilândia, que fica na periferia de Brasília. E nos anos 80 houve um incidente em que a polícia militar viu um baile popular, um baile de música negra, de origem africana, frequentado em sua maioria por populares, por trabalhadores, não é? Pretos ou pardos, né, em sua maioria. E o filme, inclusive, tem esse título porque essa teria sido a frase de um dos policiais que invadiu. Foi uma invasão extremamente violenta do baile, que resultou, inclusive, na mutilação de pessoas que, conforme se vê no filme, se tornam personagens dessa ficção científica que o Adirley Queiroz coloca num futuro próximo. Eu vou falar um pouco mais sobre esse filme logo à frente, mas Branco Sai, Preto Fica seria a fala de um dos policiais militares que invadiu o baile, não é? Dando ordem de que todos os afro-brasileiros permanecessem no baile para sofrer, né, todo tipo de violência e, eventualmente, até prisões, né, foram feitas, né? Bom, e o último filme é justamente o mais recente, e
todos esses filmes aqui que eu citei, com exceção de As Boas Maneiras, que aqui está errado, eu peço desculpas, é de 2018, muito provavelmente, mas esses filmes, Recife Frio, Trabalhar Cansa, Uma História de Amor e Fúria e o próprio Branco Sai, Preto Fica, é, foram lançados num período que nós ainda vivíamos a despeito de dificuldades históricas, né, infraestruturais e econômicas do país, vivíamos áreas mais democráticos. As Boas Maneiras, que é de 2018, e Bacurau, né, do ano passado, já vem à luz num período, não é, de guinada, né, de desvio para a extrema-direita no país. Né? Então, eles acabam se sobressaindo devido justamente a essa situação, esse contexto, né, de serem filmes distópicos e entram em choque absoluto com a realidade distópica que temos vivido, que é a realidade do desvio para a extrema-direita no país. Né? Então, Bacurau eu vou falar com mais detalhes também logo mais à frente. Bom, essa é a filmografia selecionada ao longo desses últimos anos, que eu acho que, seguindo essa inspiração, né, de que esses filmes, de certa maneira, captam, né, plasmam algo dessa atmosfera, né, ameaçadora que culminou, né, nos eventos de 2016 que nos trouxeram até esse momento político atual, né, de extremismo. Então, todos esses filmes, meio e outros títulos, não apenas esses, né? Eu poderia aqui citar vários outros, mas eu tentei fazer uma seleção porque eu acho que esses 6 filmes são suficientes já para suscitar, para despertar uma reflexão, né, a respeito da nossa realidade distópica atual. Agora, vale a pena dizer que na história do cinema brasileiro, isso é algo bastante frequente e recorrente. Né? Então, não se trata de nenhum achado e de nenhuma descoberta nova. Na verdade, a história do cinema brasileiro é bastante visitada, né, por filmes distópicos, né, por filmes com um discurso de crítica social e política bastante poderosa ou bastante acentuada, né, ou veemente. Né? Então, eu coloquei, inclusive, aqui, dentro desse ramo, né, do cinema fantástico, de ficção científica, pelo menos 2 curtas bem anteriores a esse período e que já meio que debatem, né, algo relativo à inviabilidade da resolução das contradições sociais brasileiras, né? O Barbosa, do Jorge Furtado, né, que é um curta-metragem muito curioso, porque, embora não pareça, pode ser lido sob uma lente política, né? Ele é um curta-metragem sobre viagem no tempo que procura especular sobre a possibilidade do Brasil reverter o resultado da Copa do Mundo de 1950, em que o país perdeu para a seleção uruguaia no Maracanã, no Rio de Janeiro, por conta de um gol a mais sofrido pelo goleiro que chamava Barbosa. Isso foi em 1950. Foi um grande trauma nacional, um trauma na história, né? Da, da paixão do brasileiro pelo futebol. Teria sido o primeiro campeonato mundial e o Brasil chegou à final com o Uruguai e perdeu por conta desse gol. E esse goleiro, Barbosa,
foi muito responsabilizado, muito estigmatizado e hostilizado, como sendo responsável pela derrota do Brasil. Então, essa história do diretor Jorge Furtado é justamente um curta de ficção científica com traços documentários também, porque inclusive usa imagens de arquivo, em que o personagem principal viaja no tempo no sentido de avisar o goleiro a respeito ou tentar atrapalhar o jogador uruguaio. Na verdade, ele tenta avisar o goleiro de que o jogador uruguaio iria chutar a bola num determinado canto, e é a própria viagem, esse próprio aviso que faz com que o evento ocorra e o Brasil acaba perdendo novamente. Então, isso também encontra-se em outras obras, tanto de literatura quanto de cinema e audiovisual, que exploram essa ideia de inexorabilidade do tempo, né? Por mais que se procure consertar o passado, o passado é indefectível, não há como alterar o passado. Mas o filme acaba trazendo um questionamento interessante sobre a nossa identidade, a nossa autoestima, etc. Então, é um filme disponível no YouTube, eu recomendo quem quiser ver. E o Loop, do Carlos Gregório, um filme extremamente simples, feito também a partir, uma boa parte dele, né, assim como o Barbosa, tira proveito de imagens de arquivo. No caso do Loop, são trechos, inclusive de Super 8, que eu imagino que sejam filmes domésticos, familiares do próprio Carlos Gregório, que é um ator e dirigiu esse filme, né? E o Loop é simplesmente, como o próprio título diz, a história de um homem que faz uma máquina do tempo e fica preso para sempre num loop, né, temporal, né? E nesse sentido é bastante angustiante. Visto retrospectivamente, né, o filme parece uma metáfora da nossa... Claro, isso é uma interpretação totalmente minha, não é? E que é muito pouco provável que tenha havido qualquer ato consciente aí do diretor nesse sentido, embora ele trabalhe nesse curta o tema da nostalgia, do saudosismo, mas eu vejo no filme, retrospectivamente, uma metáfora da nossa incapacidade de deixar o autoritarismo para trás, né? E, de fato, trilhar um futuro democrático, verdadeiro, né? Então, o loop seria essa volta, né, para o autoritarismo, né, que a gente vê na história do Brasil em diversos momentos e que no filme está sob a forma de alegoria aí de um viajante no tempo. Bom, aí aqui o Recife Frio, então, é o curta-metragem de 2009, né, do Kleber Mendonça Filho, o mesmo diretor do Bacurau, né, que ele dirige junto com Juliano Dornelles. O Recife Frio, eu não vou entrar em muitos detalhes, porque eu pretendo passar para vocês e depois podemos abrir para perguntas, né, um bate-papo a respeito. Mas eu vou apenas resumir a história. É um mockumentary, né, um falso documentário, um pseudo-documentário, em que uma televisão argentina, né, um programa de TV argentino, vai a Recife, no nordeste do Brasil, e investiga um fenômeno climático. A cidade, que é tropical, né, o nordeste brasileiro praticamente não conhece o frio, as estações, na verdade, a variação das estações é muito sutil, e o que acontece, em geral, o clima é bastante quente, né? E o que acontece é que, por um fenômeno fantástico, sobrenatural, talvez a queda de um meteorito, o filme sugere, a cidade do Recife tem uma mudança climática radical e se torna uma cidade com temperaturas perto de zero, né? E isso, então, e só a cidade do Recife. Então, isso causa um
um rebuliço, né, uma confusão. O filme se coloca como um documentário acompanhando essa mudança na vida dos habitantes da cidade. E, a propósito disso, o filme formula uma crítica social das contradições, dos conflitos de classe nas grandes cidades brasileiras, que é absolutamente muito bem sucedida essa formulação. E aí eu destaco em particular uma cena. Eu, aliás, vou comentar de cada filme desses, pelo menos desses últimos, né? Vou comentar uma cena em particular, dando destaque, porque, inclusive, eu gosto muito dessa metodologia de destacar uma cena como síntese do filme como um todo, né? Exemplar, assim, do filme como um todo, uma cena que sintetiza, né? Algo do espírito do filme inteiro. E aí eu digo, no caso do Recife Frio, é a cena em que o programa de TV conhece a família Nogueira, que é uma família de classe média alta, que tem uma empregada doméstica e que troca de cômodo com a empregada doméstica. O quarto da empregada, que é extremamente apertado, que antigamente, né, era extremamente apertado e quente, porque não tinha janelas, ventilação própria, adequada, etc., passa a ser disputado pelo filho da família, pelo primogênito da família, porque com a cidade congelando, fria, aquele cômodo seria o mais agradável, o mais acolhedor. E a pobre empregada doméstica é deslocada para a suíte em que o filho, o primogênito, vivia anteriormente e que é um ambiente extremamente frio. Enfim, a cena tem uma finalidade cômica, mas ao mesmo tempo ela se configura um comentário social bastante forte, principalmente para quem conhece essa cultura aqui no Brasil, não é, das famílias de classe média, média alta que mantêm, não é, um empregado doméstico, e até da própria arquitetura. Isso influencia na arquitetura, né? Influenciou até aí anos 80 e 90 a arquitetura dos apartamentos, certo? Aliás, eu ia comentar algo que é interessante eu estar falando aqui no âmbito do grupo Cinedades, né? Porque todos esses filmes distópicos eles podem ser vistos também sob a perspectiva não de personagens principais, mas da cidade como um todo, né? A cidade como protagonista. Então, no caso Recife Frio, Recife é o próprio título do filme. E nós veremos aqui em outros casos, Branco Sai, Preto Fica, a geografia de Brasília e das cidades satélites, das cidades periféricas que cercam Brasília, né? Acabam sendo um tema fundamental no filme, um dos temas principais. Então, todos esses filmes, de alguma maneira, eles têm um interesse muito grande pelas contradições da vida urbana mesmo no Brasil, né? E como essas contradições vieram até piorando, em muitos casos, em diversas cidades. Bom, aí aqui o Branco Sai, Preto Fica, que é o filme do Adilei Queiroz, né, longa-metragem de 2014, em que eu havia comentado que é um filme também de viagem no tempo, em que um personagem de um futuro distante viaja a um futuro próximo para colher provas de que o Estado brasileiro, nos anos 80, teria cometido crimes contra a população afrodescendente e pobre da periferia da capital federal, Brasília. E aí, os dois personagens, digamos assim, principais, entre aspas, né, do filme são esses dois aqui, Marquinhos, né, que é um DJ, um radialista, né,
e Choquito, que é um mecânico de próteses. Ambos foram vitimados no incidente do baile do Quarentão, que é esse baile que eu falei nos anos 80, em que a polícia militar de fato entrou. Isso é um evento ocorrido na época da ditadura militar ainda, ou logo, se não me engano, pouco depois. Agora não me recordo precisamente, mas enfim, era um período ainda de muito autoritarismo, em que a polícia militar invade e inclusive com cavalos. E aí o Choquito, né, esse personagem aqui é um personagem real, ambos desempenham que interpretam a si próprios, né, no filme. Ele perdeu a perna foi fraturada por um cavalo, né, que pisou e tal, ele perdeu. E o Marquinhos ficou paraplégico porque levou um tiro nas costas de um policial. Tudo nesse incidente, né, da invasão do baile, né? A invasão do baile a pretexto de coibir atividades criminosas, mas que no fundo tem a ver com o racismo e com o autoritarismo, né, contra a questão no Brasil. Enfim, os dois são vítimas desse incidente. E aí o Adirley constrói essa ficção científica, né, com traços documentários muito evidentes, em que esse viajante do tempo vai trabalhar para eventual justiça futura, e é interessante que o filme desloca essa justiça, né, para um futuro distante. O filme termina e nós não vemos o desdobramento disso, de fato, né? Nós aprendemos muito sobre o nosso passado e a nossa situação presente, a partir dos relatos e das ações, né, encenadas por esses personagens. Mas o desfecho do filme é bastante distópico, né? Enfim, e por último, Bacurau, né, que é um longa-metragem dirigido pelo Kleber Mendonça Filho, junto com o Juliano Dornelles, e o Kleber Mendonça Filho, o mesmo diretor de Recife Frio. Bacurau, que traz uma narrativa que podemos aí eventualmente associar a filmes como esse que eu elenquei aqui, essa tradição muito antiga de fantasias a respeito, por exemplo, de safaris humanos, né, em que seres humanos caçam outros seres humanos, algo que é bastante relacionado aí a, a ideias de eugenia, né, também, etc. Enfim, eu coloquei alguns títulos que estão nesse horizonte, a ideia do conflito da cidade sitiada, né, que está num filme como esse do Clint Eastwood, High Plains Drifter, né, e uma franquia muito popular, principalmente entre os jovens hoje, que é esse The Hunger Games, né, que acho que são 2 ou 3 filmes americanos, e que, de certa maneira, o Bacurau meio que evoca essa imagem, né, do jogo mortal, né, que a gente tem uma infinidade de filmes de fantasia e ficção científica, mas com uma ancoragem na realidade, com um comentário social e político nada trivial e bastante poderoso, bastante impactante. É curioso notar como esse tema da cidade sitiada aparece na cinematografia latino-americana com uma certa frequência. Então, a gente tem lá em 62 no Brasil o filme O Quinto Poder, do Alberto Pieraliz, que também versa sobre, no Rio de Janeiro, sobre uma invasão de agentes estrangeiros, né, provavelmente de um país do hemisfério norte, né, que pretende escravizar a população brasileira, explorar as riquezas brasileiras. E a gente tem o Invasão do Hugo Santiago, né, que é um filme argentino de 69, que meio que também é curioso notar aqui como ambos são meio que premonitórios
dos respectivos golpes militares ocorridos tanto no Brasil quanto na Argentina. Então, em 62, o Quinto Poder trabalha sobre essa ideia de cidade sitiada, né? E o inflaciona a mesma coisa em 69, sendo que o golpe na Argentina é posterior ao golpe de 64 no Brasil. São coincidências, como eu disse, mas nem por isso menos dignas de reflexão, porque, como eu falei no princípio, eu imagino que a arte, de alguma maneira, às vezes, intuitivamente, irracionalmente, né, consegue captar certas verdades sobre a nossa realidade, né? E aí eu gostaria de falar que o Bacurau, né, dentro da filmografia do Kleber Mendonça Filho, faz muito sentido. Ele mobiliza vocabulários de gêneros, de diversos gêneros. Então nós temos aí na filmografia, não só em Bacurau, mas em filmes também como Um Som ao Redor, do mesmo Kleber Mendonça Filho, o recurso a uma sintaxe do western americano e do próprio filme de cangaço brasileiro, né? A gente encontra isso em Bacurau também. No caso de Bacurau, encontramos também o vocabulário da ficção científica, né? Nesse futuro próximo, tanto quanto distópico, né? E aí me recorda também um filme brasileiro de 1968, O Bandido da Luz Vermelha, do Rogério Sganzella, né, que é um filme icônico do cinema marginal brasileiro, e que também é um filme que faz esse amálgama de diversos gêneros, né, do western, da ficção científica, do policial, né, do thriller, né. Não estou dizendo que em absoluto que são filmes próximos, mas talvez exista, no caso da história do cinema brasileiro, alguns filmes de destaque, né? O que ganham destaque justamente por essa incursão por diferentes gêneros, né? De uma maneira bastante eloquente, né? E que gera, a partir disso, um contraponto com a realidade brasileira que acaba sendo bastante comentado, né? Isso foi o caso do Bandido da Luz Vermelha em 68, né? Período inclusive de pré-AI-5, ato institucional número 5, quer dizer, já durante o regime militar, né? Já na ditadura militar e muito próximo do endurecimento do regime. Bom, aí agora para comentar o Bacurau, que eu espero que vocês tenham a oportunidade de ver, o Branco Sai, Preto Fica, e vocês conseguem ver na plataforma Netflix, né? Bacurau eu não sei exatamente, mas é possível que consigam ver por encomenda, né? On demand. Mas eu gostaria também de, nesse espírito de destacar algumas cenas, comentar aqui eu marquei como primeira cena, que na verdade não é exatamente essa cena que eu gostaria de destacar, mas são esses dois personagens que fazem o papel de dois brasileiros da região sudeste de São Paulo e Rio de Janeiro, ela do Rio de Janeiro, ele de São Paulo, pelo sotaque a gente consegue perceber, e eles estão passeando de motocicleta na cidade de Bacurau, que fica no Nordeste brasileiro e no sertão, né? No interior do Nordeste brasileiro. E o interessante aqui é que esses personagens depois vão se encontrar, vão ter uma reunião com os gringos. Eles, na verdade, são como se fossem espiões que vão até a cidade de Bacurau, observar ali os habitantes e, inclusive, instalar escutas ou alguns dispositivos para que os gringos, né, os estrangeiros, que são americanos, liderados por um alemão, venham a invadir a cidade, né, e promover uma carnificina. Né? E o curioso nessa reunião é que esses dois brasileiros
Da região sudeste, o diálogo com os estrangeiros é muito curioso, porque me chama muito a atenção, porque mostra, eles tentam argumentar com os estrangeiros e eles estão fazendo aquilo não apenas por dinheiro, mas também porque eles se identificam muito mais como com os estrangeiros do que com os habitantes de Bacurau. Ou seja, esses dois brasileiros se identificam. E isso eles falam, está no diálogo, né, do filme, no roteiro do filme. Eles falam que eles são muito mais europeus do que os habitantes de Bacurau. E é uma cena muito impactante porque mostra muito dessa contradição de fato que existe no Brasil e que vitima mesmo a nossa identidade nacional e cultural, né, ao longo de séculos. Então, essa ideia de que alguns brasileiros são menos brasileiros do que outros e, né, e os desdobramentos disso. Essa cena 2 eu coloquei são justamente dois habitantes da cidade de Bacurau que conseguem resistir a um ataque dos americanos. E aqui é uma subjetiva, é um plano em câmera subjetiva de um dos americanos que estava armado, mas que não consegue assassinar esses dois habitantes da cidade de Bacurau. E aqui o personagem pergunta para a americana, na verdade é uma americana, pergunta se ela quer viver ou morrer. Eles acabam salvando a vilã, né? A personagem da invasora americana. Né? Mas é interessante notar aqui porque eles são naturais da cidade de Bacurau. A gente pode estabelecer até um contraponto entre esses dois casais. Né? Eu não vou entrar em detalhes sobre o que acontece com eles no filme. Quando vocês tiverem a oportunidade de assistir, imagino que vocês vão achar bastante interessante como que são construídos esses personagens. E aqui é uma das cenas finais que, na verdade, eu coloquei aqui mais para ilustrar um pouco do espírito do filme. É um desfecho que tem a ver com a mobilização da cidade para resistir à invasão estrangeira, né? E aí esse filme despertou uma série de discussões aí, não só de críticos de cinema, como de pessoas de outras áreas, a respeito, eventualmente, da estética da violência e da ideia de que o Brasil, na verdade, esse tipo de filme pode ser interpretado como tão fascista quanto aquilo que ele denuncia, e aí é algo que a gente pode deixar para discussão. Eu, particularmente, não concordo. Eu acho que o filme é bastante sintomático do que nós estamos vivendo, e eu não teria nenhum tipo de censura mais explícita ao filme por conta das opções, né, tomadas pelos diretores. Aí eu vou passar aqui para... Aqui é o último slide, eu coloco sugiro uma pequena bibliografia, que acabou que eu coloquei 3 artigos meus, nos quais eu trato de todos esses filmes com maior profundidade. Então fica uma sugestão para quem eventualmente quiser conhecer esses filmes de forma mais aprofundada. Agora eu recomendo que se tiverem oportunidade, que assistam esses filmes, né? Agora eu pretendo passar o Recife Frio. Pode ser, Jorge? Pode ser? Jorge? Sí, puesto que sí, sí se puede. Então eu vou comparar o... Vamos lá. Eu vou passar então o filme integralmente e ao final estou aqui à disposição para dialogar com vocês.
Sonido. Não, não, não. Sí, ahora sí. Entonces, Jorge. Sí, sí, aquí estoy. Muy bien, muy bien, muy excelente. Pertinente, Recife frío. Me parecía estar viendo algunas como admonitorias de lo que está sucediendo. Sim. Desde el 2009 ya se estaba haciendo esta película, 11 años, hace 11 años. Bien, Alfredo, yo tengo un comentario que para un experto en cine de ciencia ficción como tú, pues probablemente resulte muy elemental, pero no quiero pasar. Es este, cuando se habla entre el gran público del cine de ciencia ficción, se piensa en el entretenimiento, pero lo que nos planteaste al comienzo y lo que uno ve en este cortometraje es que hay una relación muy estrecha entre el cine de ciencia ficción y la realidad sociopolítica. No sé qué quisieras aportarnos al respecto. Sim, sem dúvida. O gênero no mundo todo é bastante amplo, vasto, né? E heterogêneo. Então, quando se pensa em ciência ficção de forma mais imediata, pensa-se em Hollywood, né? Em filmes com efeitos especiais, etc. Mas o fato é que o gênero abrange uma variedade muito maior de filmes, e inclusive filmes que são muito próximos de fato da realidade, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo de um cineasta que fez alguns filmes considerados ficção científica e que figuram em bibliografia, em livros e enciclopédias. Esse cineasta é inglês, é britânico, Peter Watkins. Ele fez filmes como War Game, que não é o filme americano chamado War Game, que é um jovem que invade uns computadores do Pentágono e começa uma guerra nuclear. Não, esse é um filme de ficção científica de ação americano. O War Game do Peter Watkins, na verdade, é como se fosse um documentário, é um falso documentário também, um mockumentary, né? Em que a cidade de Kent, na Inglaterra, sofre um ataque nuclear. É um filme da Guerra Fria, né? E aí o filme é como se fosse um documentário, mais ou menos similar a esse estilo, né? Documentário como se fosse feito para televisão ou para cinema, com as pessoas sobreviventes da cidade de Kent, na Inglaterra, que sofreu esse ataque nuclear. Então, o filme não tem efeitos especiais, em momento algum se vê qualquer tipo de explosão, não existe isso. Então, o gênero é muito mais amplo, não é? E na literatura, da mesma forma, né? É curioso porque no cinema, essa importância que se dá aos efeitos visuais ou efeitos especiais talvez seja própria da mídia, né? Própria das características da arte cinematográfica. E por isso talvez chame mais atenção, né? Digo, para o grande público, né? Essa ideia de que a ficção científica seria esse filme que provoca um maravilhamento, né? Visual
Mas a verdade é que podemos pensar o gênero também um pouco de outra forma, de forma mais ampla, incluindo a ideia de especulação, né? Não de espetáculo, mas de especulação. Então, filmes que oferecem especulações sobre uma realidade possível. Muitos deles são localizados num futuro próximo ou num futuro distante, mas não raro, né? Muitas vezes a ficção, né, do filme parece bastante próxima da nossa realidade. Então, no caso do Peter Watkins, que eu estava falando, eu citei o filme, ele fez, né, tem um punhado de filmes, né, muito interessantes e importantes, nem todos, claro, do gênero ficção científica, mas ao menos 3 associados à ficção científica. E os 2, talvez mais, além do Privilege, que é um filme que ele também é dele e é sobre o personagem de um rockstar, de um roqueiro, né, no futuro. Mas os 2 mais poderosos, talvez em termos de comentário político, talvez sejam o War Game, que eu citei, e o Punishment Park, que é um filme ambientado nos Estados Unidos e que é todo em torno de como se fosse os jovens que não são ajustados ao regime, né? Seriam os misfits, né? Os desajustados, são todos remetidos a uma prisão, uma espécie de prisão uma, que é localizada no interior dos Estados Unidos, e aí a prisão, ou seja, os jovens rebeldes são enviados para essa prisão. É curioso que temos um filme brasileiro de 69 que também explora um pouco essa ideia da juventude resistente à ditadura, né? Mas enfim, e também é um filme que também é muito identificado com ficção científica. Então, não sei se respondi, mas na literatura talvez não seja tão importante ou evidente esse destaque, né, da questão da fantasia, né? Você tem, parece que a ficção científica na literatura, você tem desde 1984 de Orwell, né, até a Space Opera, né, que seria o equivalente ao Star Wars, né, o Guerra nas Estrelas no cinema. Mas é engraçado que no cinema, é curioso que no cinema geralmente se identifica o gênero ficção científica só com um tipo de ficção científica, mas na verdade, né, eu vejo filmes como Recife Frio totalmente. É claro que não é apenas um filme de ficção científica, né? Todo filme é mais do que apenas uma coisa, mas eu acho que pode ser associado, sim, ao gênero, né? Esse gênero que especula sobre realidades possíveis. Mm, Hay otra particularidad en este Recife Frío, es que es un falso documental. Sim. En la misma idea de falso documental es ya una ficción, no científica, pero sí una ficción dentro de la ficción cinematográfica. Yo, antes que digas cualquier otra cosa, Alfredo, quiero invitar a quienes deseen escribir a través de Facebook para hacer algún comentario, para hacerle alguna pregunta a Alfredo, en fin, estamos aquí para eh, conversar. Yo sé que hay personas conectadas desde Brasil, desde México, desde algunos lugares de Colombia, desde Armenia Quindío, por ejemplo. Hay estudiantes tuyos, hay estudiantes míos, en fin, los invito a que conversemos. Ahora sí, entonces retomo el tema del falso documental para presentar a una historia
ficción científica. O mockumentary, né, o falso documentário, o pseudo-documentário, também é um gênero, né, em si mesmo, e também tem uma longa história, né, dentro da história do cinema, e no caso é um gênero que combina-se, né, se combina, ou casa, ou combina, se mistura muito bem com a ficção científica, porque os casos de filmes interessantes, icônicos, não são poucos, né? Então, por exemplo, o Recife Frio é um curta, esse curta que eu acabei de mostrar a vocês, é um filme brasileiro e é um dos curtas-metragens brasileiros mais vistos, né? Na história do cinema brasileiro. Mas temos, eu citei aqui os casos do Peter Watkins, né, do War Game, mas há vários outros exemplos de mockumentaries, né, de filmes que tiveram uma ampla visualização. Por exemplo, o caso do filme Why Cyber Heroes, do Alex Rivera, né, um filme de 97, que também é um documentário falso de ficção científica, que explora a ideia de que no futuro os trabalhadores mexicanos não precisam ir até os Estados Unidos trabalhar, atravessar a fronteira. Eles se conectam, né, e fazem o trabalho remotamente. Então, os Estados Unidos aproveitam a mão de obra. O filme trata de forma bastante, muito bem humorada, e no entanto a crítica é bastante forte, né? Porque esse slogan aparece até no filme, né? É assim, toda a mão de obra mexicana sem o inconveniente dos mexicanos, né? Dos corpos dos mexicanos. Então, isso também é uma outra questão que eu não entrei em detalhes, mas que aparece em filmes também como Branco Sai, Preto Fica, que é a questão do desconforto, não é? Da presença física do trabalhador, não é? Do excluído, não é? Do corpo, né? E periférico, por assim dizer, ou que não seja, não é? Da elite desejada, né? Então, muitos desses filmes tratam desse tema. O Branco Sai, Preto Fica trata frontalmente desse tema. Inclusive, Branco Sai, Preto Fica é de 2014, também tem um pouco de documentário, porque usa também imagens de arquivo em alguns momentos. E é curioso porque o filme antecipa em 2014 algo que estamos vivendo agora, que é a questão do isolamento e da restrição dos movimentos. Porque o filme, o universo ficcional do Branco Sai, Preto Fica é de uma capital, Brasília, não é? A cidade ela é restrita só a uma elite. Então, a população afrodescendente, a população operária, trabalhadora, pobre, vive na periferia e não tem acesso ao que a gente chama de plano piloto, que é a região mais central de Brasília. E, inclusive, no filme aparece a situação dos personagens tentarem comprar passaportes falsos, né? Precisa de um passaporte falso. No filme aparece o personagem dirigindo o automóvel e no rádio aparece uma informação de que quem não tiver passaporte vai ser deportado ou preso. Então é curioso, porque o filme, de forma, claro, que em hipótese alguma, Adelei Queiroz poderia antever uma pandemia como a que estamos vivendo agora, mas o filme involuntariamente coloca essa situação, e que é uma situação que estamos vendo hoje de forma mais acentuada, que é a da população pobre, trabalhadora, justamente a que mais sofre com as restrições de trânsito pelos ambientes urbanos, né?
conta da pandemia. Então, no filme Branco Sai, Preto Fica, não é uma pandemia, é um regime autoritário que segrega, que separa a população afrodescendente e operária, ambos, né, da elite. Mas é curioso que nós estamos vivendo uma distopia não muito diferente nesse sentido, e essas contradições estão no Brasil aparecendo todo dia, né, de forma brutal. E no caso do Branco Sai, Preto Fica, os personagens também têm dificuldade, também, só para concluir, eles têm dificuldade de se movimentar por conta dos corpos, né, que foram mutilados pelo Estado, né? Es que si me permites, creo que es pertinente la traducción de blanco sai, preto fica. O sea, el blanco sale de la casa y el negro se queda adentro. ¿Sí? Se queda adentro, sim. Correcto. Uhum. Disculpa la interrupción. Claro, obrigado. Graças, Jorge. Não, é precisamente. E teria sido a fala de um policial, né? No momento da invasão do. Então, perceba que as fronteiras entre documentário e ficção em todos esses filmes são fronteiras tênues, né? Fronteiras muito finas entre documentário e ficção, né? Muy bien. Una estudiante me hizo casualmente hoy una pregunta que me hizo sentir como que yo fuera alguien que pudiera vaticinar el futuro. ¿Qué va a pasar, qué va a pasar con el cine en estas circunstancias? Te hago entonces ahora la pregunta. ¿Qué va a pasar con el cine en las circunstancias en que nos encontramos? ¿Qué va a pasar con el cine brasileño o con el cine en general? En general, ¿cómo se va a hacer? ¿Qué va a ocurrir? Ya no se puede salir a filmar. Bueno, Sim. los festivales están haciendo reediciones de películas, pero ¿hasta cuándo va a aguantar esa programación? ¿Qué va a suceder de ahora en adelante? Eu atualmente estou participando de um festival como curador e a grande saída para os festivais tem sido a possibilidade de fazê-los online, como nós estamos fazendo aqui. Então, alguns festivais que já vão ocorrer dessa maneira muito em breve, dentro dos próximos meses. E aqueles festivais que estão agendados, por exemplo, como esse em que eu estou trabalhando para setembro, existe a possibilidade de que ele ocorra virtualmente, ele ocorra à distância. A situação de produção é mais complicada, talvez, porque a produção de filmes implica a reunião de pessoas, e no momento enfrentamos essa situação de necessidade de distanciamento. O que eu tenho observado em festivais contemporâneos, assim, que estão ocorrendo por esses dias, é a presença de alguns filmes que justamente são feitos nesse ambiente em que nós estamos aqui. Não é algo absolutamente novo, inédito. Há vários filmes que são totalmente feitos com material de arquivo da internet. Então, por exemplo, no Brasil há um documentário musical que é todo feito com trechos do YouTube, mas não é tão assim surpreendente, mas eu tenho notado que talvez seja uma tendência, filmes cuja narrativa se passa nesse ambiente aqui, no ambiente de comunicação remota, né? De comunicação à distância. Aquí hay un comentario de Simón Figueiredo. Dice,
Y Hum, nuestra distopía, hablando del Brasil, aham, la distopía actual es al contrario, es decir, que los más ricos han logrado quedarse en la casa y los más pobres quedan en las calles, arriesgándose a adquirir el coronavirus. sim. Supongo que el comentario surge a partir de la interpretación del título de Branco Sade, Preto Fica. Uhum. Igualmente, eh, tenemos un saludo desde la Universidad del Cauca, Alfredo. Ah, Excelente, muchas gracias. graças, muitas graças. Y Simón Figueiredo también considera que tu Simone, conversatorio ha sido interesante. Simone é minha colega aqui da Unicamp, é experta em comunicação científica, né? Então é interessante esse comentário sobre Branco Sai Preto Fica. Agradeço. Muy bien, no sé si alguien que nos esté escuchando, alguien más quiera hacer algún comentario. Noté que por ahí había eh, dentro de la audiencia algunos estudiantes de la Universidad del Quindío. No sé qué más agregar. A mí me pareció muy interesante el falso documental sobre esta ciudad costera en la que la temperatura baja y se generan una serie de situaciones que son muy similares a, a las que se están viviendo ahora, de calles desoladas, aislamiento, en fin. Hay un comentario de Olga Lucía Cadena Durán, dice, el cine se vuelve un instrumento para descubrir la capacidad representacional, es decir, ayuda a crear representaciones de, por ejemplo, cómo son los superhéroes, una familia, diferentes culturas, y ahora con el COVID explicará y permitirá comprender procesos, supongo que Uhum. relacionados con el COVID. Sí, el cine es en general para mucha gente una forma de entretenimiento, eh, para otros un poco más cultivados a veces o no necesariamente, pues también el cine es una manifestación artística, pero en todo caso, digo yo, no sé qué opinas tú, Alfredo, el cine siempre es un referente cultural, es decir, que Sim. de una obra cinematográfica, sea de entretenimiento, sea de un gran alcance artístico, siempre en todo caso nos hace referencias a la historia y a la cultura. Sim, exatamente. É um documento, não é? Seja um filme o mais comercial possível. Um filme de Walt Disney é um documento, né? De sua época na verdade, assim como um filme de família feito em Super 8 pode dizer muito sobre uma determinada cultura, ou feito em vídeo, cassete, em VHS, né? No velho suporte VHS, enfim, concordo com você e acho que é uma posição que ao menos aí já temos 30 anos ou mais em que é algo que vem desde a tradição da escola francesa dos análises, né, em história, que começa a trabalhar com documentos históricos para além daqueles estritamente oficiais. Então, e aí há um autor, inclusive, é claro que há uma variedade de autores, mas um que eu particularmente conheci na universidade foi o Marc Ferro, né? Que Ferro, sí. sim, que é o autor do Cinéma et Histoire, né, que é o Cinema e História. Então, assim, de fato, é um documento, né? Não importa se é um filme comercial, industrial, ou se é um filme considerado de arte, ambos têm algo a dizer, né? Ainda que subrepticiamente, né? Ou ainda que tenha que ser decifrado pelo investigador, né? Sí. Eh, bueno, yo no sé, yo creo que los cineastas en estos momentos, especialmente los guionistas, están concibiendo ya historias
que transcurren dentro de todas estas circunstancias de cuarentena, pero también de crisis y de manejo de la situación por parte de los gobiernos, pero también por parte de las familias, porque hay lugares donde pues, hay contagiados, pero también hay problemas económicos, están los problemas o las situaciones que se presentan dentro de la convivencia. En fin, hay todo un potencial dramático en esta situación que estamos viviendo, que seguramente será muy útil para que los guionistas posteriormente nos den cuenta de estos momentos que estemos viviendo. Sim, de acordo, por supuesto. Eu acredito, bom, muito antes de termos a pandemia, o tema, não é, da contaminação, do contágio, o tema da pandemia é um tema muito frequente no cinema e no cinema de ficção científica em especial. Então, nós temos desde os anos 20, 30, nos anos 50, temos um filme muito popular americano chamado The Andromeda Strain, que acho que em português foi lançado como O Enigma de Andrômeda, do Robert Wise, que é sobre um vírus, e temos Michael Crichton, né, que eu acho que é o autor do Jurassic Park e de outros de outros livros, que também escreveu e dirigiu filmes, e alguns trabalhos dele têm a ver com isso, com a ideia do contágio. Eu recentemente revi um filme que se chama Contágio, um filme americano que, se não me engano, é do início dos anos 2000, e é impressionante como o filme, claro que é preciso ter cautela, né? Óbvio que não se trata de buscar informação científica, né, nesses filmes, mas é curioso como que esse filme em particular, do Steven Soderbergh, é um filme americano, né, com uma pleiade de atores, né, bastante conhecidos de Hollywood, né, mas muitos dos procedimentos são procedimentos que hoje em dia nós estamos praticando, né, como isolamento, uso de máscaras, né, então tem uma tradição aí bastante longeva, né, bastante longa de filmes de contágio, né? Tem um chamado Outbreak, é um filme acho que de 96, o Dustin Hoffman, que é sobre também uma grande pandemia. Então, assim, de fato, essa pandemia que estamos vivendo no cinema e na literatura, ela foi antecipada, né? E na própria realidade, né? Porque nós sabemos que isso era previsto no meio científico, né? O problema é que nós temos um sistema econômico que, infelizmente, não, não, não evolui há muito tempo. Isso faz com que muitas coisas sejam ignoradas ou negadas, como, por exemplo, a mudança climática, né? O aquecimento global. E acho que junto com a pandemia, né, aquecimento global é outra grande mazela, né, outra grande catástrofe global, né, mundial. E como você disse, sim, muitos guionistas estão trabalhando nisso, de fato. Eu falei que já tive contato com alguns filmes feitos já nesse regime de isolamento. Eu imagino que séries, né, nas plataformas Amazon, né, HBO, Netflix, eu acredito que veremos há séries sobre pandemia, etc., mas veremos coisas produzidas a propósito desse momento que estamos vivendo, muito em breve, né? De fato, é uma catástrofe, a perda irreparável de muitas vidas. Por outro lado, tem nos ensinado muita coisa, tanto imagino que para artistas, quanto para nosso próprio sistema econômico, que precisa mudar, né? Precisa ser mais includente, precisa, né? Não é possível, né, a gente
continuar e espero que, passada a pandemia, não retornemos ao ponto que estávamos antes dela começar, né? Porque a necropolítica e a exclusão estão insuportáveis, né? Por aquí hay dos comentarios. La profesora Figueiredo nos dice que las referencias que estás mencionando son muy importantes. Y la profesora Olga Lucía Cadena nos dice que lo que ahora sucede es como lo que genera el cine, porque los medios de que se sirve el cine son especialmente aptos para aislarnos durante un cierto tiempo y ahora estamos aislados, como dentro de una película. Eu inclusive vi um post, eu acho que em algum local, provavelmente no Facebook, mas enfim, em que alguém comentava justamente isso, e é verdade. Na verdade, nós vivemos um momento em que setores da economia estão sofrendo o impacto, porém outros setores estão sendo redescobertos. Então, é claro que toda a indústria farmacêutica e todo o setor de saúde ganhou protagonismo hoje em dia, mas graças ao isolamento nós redescobrimos a importância dos livros e dos filmes, né? E de como que os produtores culturais são importantes, porque na verdade, como dizia esse post, você pode viver sem uma camiseta nova, você pode viver sem um chapéu novo, mas é difícil ficar isolado sem um bom livro, ou um bom filme, ou séries, ou conteúdos culturais, ou música, né? Ou música. Isso é particularmente importante no caso brasileiro de agora, que nós vemos a destruição, a guerra contra a cultura, né? A destruição da nossa cultura, né? Vista como pelo governo federal como inimiga, né? Então, infelizmente, e no momento quando nós mais precisamos de artistas, os artistas estão sendo fortemente afetados pela crise econômica. Sí. Pasando a otro tema, yo tengo un par de inquietudes. Una es que si hace uno un recuento un poco del cine, especialmente el de Hollywood, la ciudad es un referente importante en la ciencia ficción. Digamos, desde Metrópolis, la película de Fritz Lang, de por allá de comienzos del siglo XX, en el que se concibe a una ciudad eh, muy tecnologizada, hasta el quinto elemento, inclusive en el que también la ciudad parece ser algo, pues como de una tecnología muy especial. Esta pandemia nos encuentra con unas ciudades que todavía no tienen esos niveles de desarrollo tecnológico de Metrópolis ni de El Quinto Elemento, pero hay otras circunstancias. ¿O será que estamos empezando a entrar en ese periodo dentro del cual las ciudades serán modificadas? Porque las ciudades hasta ahora han sido consideradas por muchos como eh, el experimento o el ejercicio de convivencia más fuerte para la humanidad. Pero ahí me queda una inquietud. ¿Qué va a pasar con las ciudades? Las ciudades. Y otro elemento allí adjunto es que el cine de ciencia ficción, digamos, también de Hollywood, piensa mucho en los monstruos, digamos, Alien, el octavo pasajero, en Argamedón, esos monstruos que están fuera del planeta, ¿no? O piensa en la exploración de los seres humanos hacia afuera del planeta Tierra, como eh, viaje a las estrellas, en fin, incluso desde el viaje a la luna de Méliès, finalizando el siglo XIX, 1897, 97 tal vez. Eh, pero resulta que ante lo que nos encontramos hoy en día es ante un ser minúsculo, un ser microscópico, ante un virus, no ante un monstruo, no ante un ser, una criatura grande, monstruosa, macro, sino micro.
que es la que está afectando a todo el planeta. Esos dos elementos. Pero antes, aquí hay una estudiante Derly que nos dice, saludos desde el Quindío, Colombia. Alfredo, ¿cree usted que el cine de ficción se tornará más distópico después de esta crisis? Bueno, añado esa pregunta a las dos que yo hice. Uhum. Sim, claro. Bom, a cidade, sem dúvida, a cidade né, é absolutamente central na nossa sociabilidade, desde que né, nós deixar o campo, né, o próprio Brasil, que no início do século XX tinha uma população campesina significativa, já perto da metade do século XX já havia essa transformação, né, da migração, né, para as cidades. Então, a cidade é de fato o palco, né, da nossa vida, tem sido já há muito tempo, e eu particularmente não vejo outro palco no futuro. Vejo sim que a cidade sofrerá modificações por conta da pandemia. Isso, sem dúvida, já está acontecendo e acho que acontecerá cada vez mais. Porque, por exemplo, no caso brasileiro, as nossas cidades são muito próximas das cidades, as grandes, né? Muito próximas das cidades distópicas de filmes como Metrópolis, Blade Runner, de filmes como Soylent Green, filmes assim, em que você tem, por exemplo, falta de planejamento urbano, arquitetônico, você tem condições subhumanas de habitação, você tem o que a gente chama de déficit habitacional, ou seja, no Brasil isso é algo notável, né? E que eu li há pouco tempo a respeito, não é? Análise econômica sobre isso. Há pessoas que têm emprego, mas não têm onde dormir, porque o salário não é suficiente para pagar, então a pessoa dorme na rua e trabalha e vai ao emprego no dia seguinte. Então, além disso, por conta da pandemia, existe a questão do distanciamento, das condições sanitárias mínimas. Vivíamos uma distopia, vivemos ainda, não é? Porque não vai mudar da noite para o dia, mas grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro correm um sério risco de se tornarem epicentros da pandemia, não é? Muito em breve, por conta da inadequação de grandes regiões da cidade, onde vivem centenas de milhares ou milhões de pessoas, né, em condições inadequadas. Por exemplo, famílias com 8, 10 pessoas habitando espaços muito restritos, e isso é uma catástrofe para o cenário da pandemia, tanto que isso é contabilizado por estudos como do Imperial College e de outros que têm feito projeções matemáticas. Eles têm tentado antever a contaminação em contextos como esse, que são conhecidos nossos na América Latina, na África, ou seja, no sul do mundo, sul entre comillas, né, entre aspas, mas que não são tão conhecidos assim na Europa Ocidental, por exemplo, mas que isso sofrerá transformações. Ou a necropolítica vai prevalecer e aí haverá o extermínio de pessoas, caso as cidades não sejam repensadas, né, no Brasil. E, como você havia dito, citou alguns exemplos, não só no cinema de ficção científica, a cidade é um tema especial em toda a história do cinema, né? O cinema é uma arte urbana por excelência, né? Nasce no contexto citadino, no contexto urbano, e
tem tudo a ver com isso em filmes, por exemplo, com as sinfonias, né, da Metrópole dos anos 20, não é? Um Homem com a Câmera, Dziga Vertov, né? Berlim, Sinfonia da Metrópole, de Walter Ruttmann, na Alemanha. Então, assim, sempre teve essa associação entre cinema e cidade. E a outra coisa que você... acho que alguém perguntou a respeito do como eu estou vendo se a ficção científica será cada vez mais distópica. Eu acho essa pergunta muito interessante, porque eu não consigo ver nenhum filme mais distópico do que a realidade, né? Os filmes têm colocado questões, séries, inclusive, eu gosto muito de algumas séries, né? Dentro desse gênero, como, por exemplo, Black Mirror, etc., que colocam algumas situações que nós não temos exatamente a mesma situação, mas é muito próximo e é quase como uma metáfora, né? Então, Claro, eu acho difícil. no, sí, está bien que el cine, sin embargo, a ver, ¿en qué momento no ha sido distópico este cine de ciencia ficción? Yo recuerdo muy pocos ejemplos, de pronto Fahrenheit 451 o de pronto Alphaville, que tenían una cierta reivindicación del humanismo a través de la idea de pensar en la recuperación del libro como fuente de conocimiento y señalaban más o menos de manera reflexiva y crítica a quienes combatían a la tenencia y a la divulgación de libros. Pero después, cuando el cine de ciencia ficción no ha sido distópico? Y claro, y si ahora va a ser más distópico, sí, con toda razón. Eu imagino, eu acho difícil, inclusive, hoje em dia, atualmente, suplantar, né, sobrepujar a realidade em termos de distopia. É preciso ser muito criativo, né? Você tem alguns filmes, por exemplo, nos anos 30, você tem um filme que foi um relativo fracasso de bilheteria, uma adaptação de um livro do H.G. Wells, né? Things to Come, lá, o The Shape of Things to Come, do romance do Wells, foi adaptado na Inglaterra, um filme dos anos 30, e que é sobre uma guerra mundial, não é? Que ocasiona um futuro pós-apocalíptico em que as pessoas passam a viver em sociedades tribais extremamente violentas, como se fosse um Mad Max. Só que o filme termina com uma comunidade de cientistas que salva a humanidade. Então, o filme tem uma mensagem absolutamente otimista nesse sentido, que é algo que a gente ainda hoje se apega a isso, a possibilidade de, pela ciência, por exemplo, não temos outra alternativa senão seguir atualmente as recomendações da Organização Mundial da Saúde e dos expertos, né, em epidemiologia, virologia, etc. Mas o que acontece é que há vários exemplos de filmes de ficção científica positivos, né, otimistas. Embora os que tenham nos seduzido mais recentemente, ao longo dos últimos 50 anos, eu diria que os filmes que mais têm nos seduzido talvez sejam os distópicos mesmo, né? Ujú. Bueno, pues ahí están las cosas. Claro, también es cierto que nosotros tenemos muchas referencias de cine de ciencia ficción producido en Hollywood y en algunos países europeos, pero hubo otros, por ejemplo, en la Unión Soviética, en la extinta Unión Soviética, había algunos, ¿no? Por lo menos Stanker. Não, a indústria de cinema soviética sempre foi muito poderosa e existe uma filmografia, não é, do leste, né, ou do oriente, né, mas, por exemplo, a ficção científica soviética ou dos países eslavos é muitíssimo interessante. E Colômbia tem um sim, o Japão, inclusive o Japão foi uma das indústrias cinematográficas por alguns anos, no século XX, foi a maior do mundo.
Mas veja, temos a Índia, né, como uma grande indústria também. Mas há um filme colombiano que eu gosto muito, que é uma distopia, talvez, chamado En Agosto. Recomendo que vejam. É um filme muito bonito. É uma animação de ficção científica, chamada En Agosto. Na- En agosto, una película recomendada para los filmes de ficción científica, eh, al margen del establecimiento prácticamente. A propósito, la animación puede ser también una alternativa para el cine, ¿no? Sim, e La anima- particularmente no contexto das nossas indústrias cinematográficas que não são tão poderosas, né, economicamente. Então, no caso brasileiro, sim, né? Uma história de fúria que eu citei aqui, foi um longa-metragem muito bem sucedido, tendo em vista os recursos, né, que foram aplicados. Ele venceu o Festival de Annecy, na França, em 2013, que é um festival de animação importante. Nós podemos ver filmes de animação de ficção científica em países como o Caribe, países do Caribe, países andinos, né? Países amazônicos, como por exemplo esse En Agosto que eu citei da Colômbia, né? Que é um curta de ficção científica em animação. Então a animação é claro que também a indústria cinematográfica mais rica em algumas vezes leva vantagem no cinema de animação, mas parece que aí a competição não é tão distante assim, porque o cinema de animação é extremamente rico, as possibilidades são muitas e aí essa diferença econômica nem sempre vale tanto. Tanto que a gente vê em festivais de filmes de animação a criatividade de filmes originários de países pequenos, com economia bastante simples, né? Como eu disse, países caribenhos, né? América Central. E no caso do filme Branco Sai, Preto Fica, o final dele não é animação, mas são pantalhas, são dibujos, né? São desenhos, né? Então, a animação acaba sendo uma opção bastante viável, né, para cineastas amadores e para indústrias, né, não tão poderosas, né? Não te ouço. Não escuto, não escuto, Jorge. Ahora sí ya. Se me ocurre pensar, se me ocurre especular que Second Life, juego, Sim. a lo mejor tome un nuevo, se impulse mucho más, se fortalezca como una alternativa cinematográfica o en todo caso el uso de los avatars podría ser otra posibilidad para el cine. Veja, o Second Life que entrou em voga, né, estava em evidência há anos atrás, é curioso como agora com a situação da pandemia pode ser que haja um resgate de ambientes como Second Life, World of Warcraft, né, ambientes virtuais assim, tem uma variedade deles, mas o Second Life chegou a ser um ambiente para filmes, por exemplo. Tem um cineasta brasileiro de Pernambuco, o Gabriel Mascaro, cuja obra eu gosto muito, e ele tem um filme, um documentário belíssimo, feito todo no Second Life, chamado As Aventuras de Paulo Bruschi. É sobre um artista brasileiro, Paulo Bruschi, que inclusive fez parte do grupo Fluxus, que é um grupo internacional de artistas, né?
de vanguarda, e esse documentário ele está disponível, acho que na internet, chama As Aventuras de Paulo Bruschi, e ele é todo feito no Second Life. O Second Life, o filme feito no Second Life é algo que a gente poderia identificar com essa tradição do se chama de maquinima ou machinima, né? Esses filmes feitos com computação gráfica, né? E às vezes feitos de forma até bastante caseira mesmo, né? Muitos jovens trabalham muito bem com isso, de transformar games em filmes, né? Uma franquia, né, que se tornou muito famosa foi baseada naqueles jogos Halo, não sei como chama, é Halo, uma franquia chamada Red versus Blue, que é toda feita a partir desse jogo, Halo, né? O Brasil é Halo. E então, sim, é animação, né? Animação, mas é curioso ver como que o Second Life ofereceu, né? Uma oportunidade de. Houve uma época em que havia festivais de cinema no Second Life. Não sei se ainda ocorrem, mas havia, né? Então, você tem razão. Bueno, Alfredo, podríamos conversar muchísimo más sobre este tema, porque hay mucho cine del cual hablar, también instancias que dan para mucho que hablar, y además hay un gusto especial por conversar sobre estos temas, pero pues ya llevamos eh, 2 horas, E supongo que estás cansado también. Yo no sé si haya alguna otra participación de alguna otra persona que quiera escribir, que quiera participar en la conversación, que quisiera preguntar. Muchas gracias en todo caso a Simone, a Derly, a Olga Lucía. Muchas gracias a todos los que asistieron, a todos los que se conectaron. Presento personalmente excusas a las personas que no pudieron quedarse en la conversación por las dificultades idiomáticas, pero de todas maneras, pese a esa dificultad, también le agradezco mucho a Alfredo el esfuerzo por hablar de tal manera que podamos entender. Yo creo que la gran mayoría de las personas que nos quedamos, y además creo que también es importante este intercambio entre Colombia y Brasil, porque es que pareciera que el Amazonas fuera una barrera natural, de hecho lo es, pero no debiera ser una barrera infranqueable para que las relaciones entre Brasil y Colombia, en términos por lo menos de cultura cinematográfica, fueran más fluidas. Tú nos has presentado, Alfredo, hoy una serie de títulos cinematográficos que son desconocidos en nuestro medio. Tenemos muy pocas posibilidades de acceso a la cinematografía brasileña, que es muy importante, es muy significativa, es de las más fuertes del continente americano, junto con Argentina y con México. Es mucho más fuerte que la producción en términos cuantitativos, es mucho mayor que la de Colombia. Por supuesto que tiene una historia muy rica, toda la historia del cinema novo y la influencia que tuvo sobre la cinematografía latinoamericana desde los años 60. eh, pues hacen que Brasil sea un país muy importante para la cultura cinematográfica. Y sin embargo, nosotros tenemos eh, muchas barreras. Sí, el Amazonas es una, el idioma aparentemente es otro, pero yo creo que podemos romper esas barreras, podemos romperlas porque al fin y al cabo, el portugués y el castellano, ustedes conocen más nuestro idioma como castellano que como español. Nosotros por aquí decimos con más frecuencia en español o castellano. Creo que son idiomas, es decir, de hecho, son idiomas muy familiares, muy são cercanos, y no debería línguas ser. hermanas, sí, sí, por supuesto, son lenguas hermanas, entonces no. Eso, eso, por ejemplo, sonó clarito, son lenguas hermanas. Sí. Sonó,
no, muy claro. Bueno, Alfredo, Creio que a maioria dos filmes que eu selecionei está disponível na internet, viu, Jorge? Então, a Vimeo se puede entrar en estos filmes sin clave, sin necesidad de una clave. sim, e Una seña, alguns, sin né? necesidad de una seña. Seña importante, una clave. Los cortos estão disponíveis em YouTube e Vimeo. Mas os longas, pero los longa-metrajes são mais restritos. Creio que Netflix estão disponíveis, sim. Bueno, pues ahí queda una invitación muy interesante para ver cine brasileño, así sea con un poco de retraso en el tiempo, porque Recife Frío es del 2009, bueno, con 11 años de retraso, pero todavía vale la pena ver esa admonición o esa suerte de admonición que hay en Recife Frío. Muchas gracias, Alfredo Supía. Muitas graças, Jorge. E pode compartilhar o meu endereço eletrônico, né? Meu e-mail com seus estudantes e também os slides, né? A apresentação está livre para compartilhar, para enlaces, a ver os enlaces. Muitas Muchas graças, gracias. Jorge. Muchas gracias. Obrigado. Obrigado. Seguimos en contacto. Sim, claro. Obrigado. Saúde, saúde. Tchau. Gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes por haber asistido. Nos vemos dentro de 8 días en otro conversatorio. Saludos. Obrigado. Adeus.